Por trás da fachada perfeita de uma casa elegante, uma mulher grávida vivia aprisionada pelo próprio companheiro. O que parecia cuidado era, na verdade, um plano sombrio para apagá-la e tomar tudo o que era dela. Mas mesmo no silêncio da prisão, ela encontrou forças para reagir, e o que veio depois mudou tudo. A brisa quente de Recife entrava pelas janelas abertas do apartamento, trazendo consigo o cheiro do mar e o som distante das ondas quebrando na praia de Boa Viagem. Mariana ajeitou o vestido floral sobre a barriga que começava a crescer, um sorriso tímido no rosto enquanto observava Rafael preparar o jantar na cozinha. Ele cantarolava baixinho uma música que costumavam dançar juntos, e aquela cena doméstica parecia perfeita demais para ser real. Conheceram-se 9 meses antes, em uma festa de casamento de amigos em comum. Rafael era tudo que Mariana sempre sonhou: atencioso, carinhoso, bem-sucedido. Trabalhava como consultor financeiro e tinha uma casa linda em Boa Viagem, herdada dos avós. Ela, professora de literatura em uma escola particular, ficou encantada com a forma como ele falava sobre arte, viagens e projetos futuros. A química foi instantânea. Nas primeiras semanas, Rafael a cobria de atenções. Flores no trabalho, mensagens carinhosas durante o dia, jantares românticos à luz de velas na varanda da casa. Mariana sentia-se especial, valorizada de uma forma que nunca havia experimentado em relacionamentos anteriores. Ele dizia que ela era a mulher da vida dele, que finalmente havia encontrado alguém que o completava. Quando descobriram a gravidez, 2 meses após começarem a namorar, Mariana ficou apreensiva. Era cedo demais, pensou. Mal se conheciam direito. Mas Rafael reagiu de forma surpreendente. Abraçou-a com força, beijou sua testa e declarou que aquilo era um presente, um sinal de que estavam destinados a construir uma família, juntos. Pediu-a em casamento naquela mesma noite, ajoelhado na sala com um anel que disse ter sido da avó. Mariana ligou para Carolina, sua irmã mais velha, transbordando felicidade. Carolina era executiva em uma multinacional, morava em São Paulo e sempre foi a voz da razão na família. Mas desta vez até Carolina pareceu se render ao romantismo da situação. Rafael era educado, tinha boas condições financeiras e parecia genuinamente apaixonado. O que poderia dar errado? Os primeiros meses de noivado foram intensos. Rafael insistiu que Mariana se mudasse para a casa dele imediatamente. Argumentou que o apartamento pequeno que ela dividia com uma amiga não era adequado para uma mulher grávida. Fazia sentido, pensou ela. A casa era espaçosa, tinha um jardim lindo e ficava em um bairro seguro. Mariana aceitou. A mudança aconteceu em um fim de semana. Rafael contratou uma empresa para transportar os pertences dela, mas, surpreendentemente, sugeriu que ela levasse apenas o essencial. Disse que a casa já estava mobiliada, que não precisavam de tralhas antigas, que era uma oportunidade para começarem do zero. Mariana hesitou, mas acabou concordando. Afinal, ele tinha razão sobre a casa já estar completa. Foi então que as primeiras mudanças sutis começaram. Rafael sugeriu que Mariana tirasse uma licença do trabalho. Ela estava no 4º mês de gestação e ele argumentava que o estresse da escola não era bom para o bebê. Poderia descansar, cuidar da casa, preparar-se para a maternidade. Mariana adorava lecionar, mas a preocupação dele parecia genuína. Além disso, financeiramente não precisavam do salário dela. Ele ganhava bem o suficiente para sustentar a família. Sem o trabalho, os dias de Mariana passaram a girar em torno da casa e do Rafael. Ela cozinhava, organizava os cômodos, lia livros sobre maternidade. Ele voltava do trabalho e ficava satisfeito ao encontrar tudo em ordem. Elogiava seus dotes culinários, massageava seus pés inchados, conversava com a barriga dela. Parecia o marido perfeito. Mas aos poucos, Mariana percebeu que suas amigas pararam de ligar com tanta frequência. Rafael sempre tinha uma desculpa quando ela sugeria encontros. Dizia que estava cansada demais, que o trânsito de Recife era estressante, que era melhor evitar aglomerações por causa da gravidez. Quando as amigas insistiam, ele atendia o telefone e educadamente declinava os convites em nome dela. Mariana achava estranho,
mas ele justificava dizendo que estava apenas protegendo-a. Carolina ligava toda semana de São Paulo. As conversas, antes longas e cheias de risadas, tornaram-se cada vez mais breves. Rafael sempre aparecia no meio das ligações, lembrando Mariana de algum compromisso inexistente ou simplesmente ficando por perto, ouvindo cada palavra. Mariana começou a sentir que não podia falar livremente com a irmã, como se precisasse medir suas palavras. Em uma dessas ligações, Carolina mencionou que queria visitá-los. Disse que sentia falta da irmã, que queria conhecer melhor o cunhado, ver a casa, ajudar com os preparativos para a chegada do bebê. Mariana ficou animada com a ideia, mas quando comentou com Rafael, ele franziu a testa. Disse que a casa estava em reformas, que não era um bom momento, que Carolina era muito controladora e poderia estressar Mariana. Sugeriu que esperassem até depois do nascimento. Mariana acatou, mas ficou com um gosto amargo na boca. Carolina sempre foi presente em sua vida, e afastá-la parecia errado. Mas Rafael tinha seus argumentos bem articulados, e ela se sentia confusa. Será que estava sendo ingrata? Ele cuidava tão bem dela, talvez estivesse apenas sendo protetor demais. As roupas de Mariana também começaram a mudar. Rafael comprava peças novas para ela, sempre em tons neutros e modelos largos. Quando ela queria usar algo mais colorido ou ajustado do guarda-roupa antigo, ele fazia comentários sutis sobre o que era apropriado para uma futura mãe. Não eram críticas diretas, apenas observações que faziam Mariana repensar suas escolhas. Aos poucos, ela passou a usar apenas o que ele aprovava. Os passeios também diminuíram. Rafael dizia que a praia estava muito cheia, que o sol forte fazia mal, que era melhor ficarem em casa onde estava seguro e confortável. Mariana sentia falta de caminhar pela orla, de sentir a areia nos pés, mas ele sempre tinha um contra-argumento convincente. Ela começou a duvidar dos próprios desejos. Uma tarde, enquanto organizava papéis na sala, Mariana encontrou documentos financeiros de Rafael. Não era sua intenção bisbilhotar, mas alguns envelopes estavam abertos sobre a mesa. Viu extratos bancários com movimentações significativas, transferências para contas que não reconhecia, recibos de investimentos que ele nunca havia mencionado. Quando perguntou sobre isso, Rafael se irritou pela primeira vez. Disse que eram assuntos de trabalho, que ela não precisava se preocupar com essas coisas, que seu papel era cuidar da casa e do bebê. A reação dele assustou Mariana. Nunca o tinha visto assim, com aquele tom ríspido. Ele percebeu o desconforto dela e rapidamente mudou de postura. Abraçou-a, pediu desculpas, disse que estava estressado com um cliente difícil. Mariana aceitou a justificativa, mas algo dentro dela começou a se inquietar. Os objetos pessoais de Mariana foram desaparecendo gradualmente da casa. Fotos antigas, livros que ela trouxera, pequenas lembranças. Rafael dizia que estava reorganizando o espaço, que aquelas coisas ocupavam um lugar desnecessário, que era importante ter uma casa limpa e minimalista. Cada vez que ela procurava por algo, descobria que havia sido guardado em algum lugar inacessível ou simplesmente sumido. O quarto do casal, antes decorado de forma neutra, começou a refletir apenas o gosto de Rafael. As cortinas que Mariana escolhera foram trocadas. Os quadros na parede mudaram. Até o lado da cama dela foi reorganizado sem que fosse consultada. Quando questionava, ele dizia que estava surpreendendo-a, que queria que tudo ficasse perfeito para quando o bebê chegasse. Mariana tentou se convencer de que tudo aquilo era normal. Relacionamentos exigiam adaptações, pensava. Rafael era um homem de hábitos específicos e ela precisava ser compreensiva. Além disso, estava grávida, hormonal, talvez estivesse exagerando em suas preocupações. Ele nunca a machucava fisicamente, nunca gritava de verdade. Sempre tinha explicações razoáveis. Mas as noites começaram a ficar diferentes. Rafael passou a trancar a porta do quarto antes de dormirem. Disse que era por segurança, que havia tido notícias de assaltos na região. Mariana achava estranho, pois a casa tinha um sistema de alarme sofisticado, mas ele insistiu.
A chave ficava com ele, sempre guardada no bolso da calça que deixava sobre a cadeira. Certa madrugada, Mariana acordou com sede e tentou abrir a porta. Estava trancada. Chamou por Rafael, que acordou sobressaltado. Ele destravou a porta, mas seu olhar era diferente, como se estivesse avaliando a reação dela. Disse que havia trancado, por engano que estava com sono, e esquecera de deixar aberta. Mas Mariana percebeu que aquilo não era verdade. Havia algo calculado naquele gesto. A partir daquela noite, Mariana começou a prestar mais atenção em pequenos detalhes. Notou que Rafael verificava seu celular quando ela estava no banho. Percebeu que ele mudava de assunto quando ela mencionava fazer alguma coisa sozinha, como ir ao mercado ou à farmácia. Observou que ele sempre encontrava motivos para acompanhá-la, mesmo nas tarefas mais simples. Carolina ligou novamente, desta vez mais insistente. Disse que estava preocupada, que Mariana parecia distante, diferente. Queria marcar uma visita de qualquer jeito, nem que fosse por um dia. Mariana sentiu vontade de contar tudo, de dividir suas inquietações, mas Rafael entrou na sala naquele momento. Ela engoliu as palavras e disse à irmã que estava tudo bem, que logo se falariam com mais calma. Depois que desligou, Rafael sentou-se ao lado dela no sofá. Segurou sua mão com delicadeza e disse que percebia que ela estava ansiosa. Sugeriu que talvez fosse bom diminuir ainda mais o contato com o mundo externo, focar apenas neles dois e no bebê que estava por vir. Disse que o mundo lá fora era caótico, cheio de opiniões e julgamentos, e que dentro daquela casa eles tinham paz. Mariana olhou ao redor. A casa era linda, de fato, mas pela primeira vez sentiu que aquelas paredes não eram um refúgio. Eram algo mais, algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que fazia seu coração apertar. Rafael acariciou seu rosto e sorriu, aquele sorriso que um dia a conquistou. Mas agora havia algo por trás daquele sorriso que ela não reconhecia mais. A gravidez de Mariana entrou no 6º mês. Sua barriga estava redonda e pesada, e os movimentos do bebê tornaram-se mais intensos. Ela passava horas sentada na poltrona da sala, com a mão sobre o ventre, sentindo cada chute, cada virada. Aqueles eram os únicos momentos em que se sentia verdadeiramente acompanhada. Rafael continuava atencioso, mas sua presença havia se tornado algo diferente. Não era mais confortável, era vigilante. Uma manhã, Mariana acordou e percebeu que seu celular não estava no criado mudo. Procurou pelo quarto, mas não o encontrou. Quando Rafael acordou, ela perguntou se ele havia visto o aparelho. Ele disse que sim, que havia pegado durante a noite porque estava tocando muito e atrapalhando o sono dela. Devolveu o telefone, mas Mariana notou que várias conversas haviam sido apagadas. Mensagens de amigas, de Carolina, até de sua mãe. Quando questionou, Rafael disse que eram apenas spam, que estava ajudando a organizar. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era normal. Pegou o celular de volta e foi até a sala, sentindo as pernas trêmulas. Tentou recuperar as conversas, mas todas haviam sido permanentemente excluídas. Respirou fundo, tentando controlar o pânico que começava a se instalar. Rafael apareceu atrás dela, colocando as mãos em seus ombros. Disse que ela estava tensa, que precisava relaxar, que todo aquele estresse não fazia bem ao bebê. Naquele dia, Rafael anunciou que tinha uma surpresa. Levou Mariana até o quarto que seria do bebê. Ele havia contratado decoradores e o espaço estava completamente transformado. Paredes pintadas de amarelo suave, móveis brancos, um berço lindo com dossel. Tudo era impecável. Mas quando Mariana olhou ao redor, percebeu que nada ali refletia suas escolhas. Ela havia mencionado gostar de tons de verde, mas Rafael escolhera amarelo. Ela queria um estilo mais moderno, mas o quarto era clássico demais. Mesmo assim, sorriu e agradeceu. Rafael esperava sua aprovação, e ela não tinha energia para confrontá-lo. Ele a abraçou por trás, apoiando as mãos sobre a barriga dela, e sussurrou que logo seriam uma família completa. Mariana fechou os olhos e tentou acreditar que tudo ficaria bem. Mas, no fundo, sabia que algo estava muito errado. Nas semanas seguintes, as mudanças se intensificaram.
Rafael começou a controlar ainda mais a alimentação de Mariana. Dizia que estava preocupado com o peso dela, que o médico havia recomendado uma dieta específica. Mas Mariana não se lembrava de o obstetra ter dito isso. As porções de comida diminuíram. Rafael servia os pratos e observava enquanto ela comia. Se deixasse algo no prato, ele fazia comentários sobre desperdício e responsabilidade. Mariana começou a sentir fome constantemente. À noite, quando Rafael dormia, ela tentava descer até a cozinha, mas a porta do quarto estava trancada. Batia devagar, chamava por ele, mas Rafael demorava propositalmente para abrir. Quando finalmente destravava, perguntava o que ela precisava. Mariana dizia que queria água ou uma fruta. Ele descia, trazia o que ela pedia, mas sempre com aquele olhar que a fazia se sentir culpada por incomodá-lo. As consultas médicas também mudaram. Antes, Rafael a levava e esperava na sala. Agora, insistia em entrar junto. Ficava ao lado dela durante todo o atendimento. Respondia perguntas que eram direcionadas a Mariana. Comentava sobre sintomas que ela nem sabia que tinha. O médico, um senhor de meia idade chamado Dr. Henrique, começou a notar o comportamento de Rafael, mas não disse nada diretamente. Em uma dessas consultas, enquanto Rafael saiu brevemente para atender uma ligação, Dr. Henrique perguntou a Mariana se estava tudo bem em casa. Ela hesitou. Queria contar, queria pedir ajuda, mas as palavras não saíam. Tinha medo. Medo do que Rafael faria se descobrisse. Medo de estar exagerando. Medo de ser vista como louca ou dramática. Então respondeu que sim, que estava tudo bem. Dr. Henrique olhou-a nos olhos por um longo momento. Depois acenou devagar e mudou de assunto. Carolina continuava ligando, mas as conversas tornaram-se ainda mais superficiais. Rafael sempre estava por perto, e Mariana sentia que cada palavra era monitorada. Sua irmã começou a perceber que algo estava errado. Perguntou diretamente se Mariana estava sendo bem tratada, se Rafael era bom com ela. Mariana respondeu que sim, que ele era ótimo, mas sua voz tremia. Carolina disse que iria visitá-los de surpresa, que já estava com passagem comprada para o mês seguinte. Quando Mariana mencionou a visita de Carolina, Rafael ficou visivelmente irritado. Disse que não era um bom momento, que a casa estava em obras no andar de cima, que haveria muito barulho e poeira. Mariana sabia que não havia obra nenhuma, mas não o confrontou. Rafael pegou o telefone dela e enviou uma mensagem para Carolina, dizendo que seria melhor adiar a visita. Mariana assistiu, impotente, enquanto ele digitava em nome dela. Os dias começaram a se fundir uns nos outros. Mariana perdia a noção do tempo. Não sabia mais que dia era, quantas semanas de gestação tinha exatamente. Rafael controlava tudo. Os horários das refeições, quando ela podia tomar banho, quanto tempo podia passar na varanda. Ele dizia que era por segurança, que ela estava descuidada ultimamente, que precisava de orientação. Uma tarde, enquanto Rafael estava no trabalho, Mariana tentou ligar para Carolina do telefone fixo da sala. Mas quando discou, percebeu que a linha estava muda. Rafael havia desconectado o aparelho. Procurou por seu celular, mas ele estava trancado em algum lugar. Sentiu o desespero crescendo. Estava presa. Não fisicamente ainda, mas de todas as outras formas possíveis. Naquela noite, durante o jantar, Rafael anunciou que tinha uma notícia. Disse que seu trabalho estava exigindo mais dele, que precisaria viajar com frequência nos próximos meses. Mas garantiu que Mariana estaria bem cuidada. Havia contratado uma enfermeira para ficar com ela durante as ausências dele. Mariana perguntou se poderia voltar a trabalhar ou ao menos ter mais liberdade para sair. Rafael riu como se ela tivesse feito uma piada absurda. Disse que com 7 meses de gravidez era irresponsável pensar em trabalhar e que sair sozinha estava fora de questão. A enfermeira chegou na semana seguinte. Era uma mulher de uns 50 anos, sisuda e de poucas palavras. Rafael a apresentou como Dona Célia. Ela ficaria na casa durante o dia, cuidando de Mariana, preparando refeições e garantindo que tudo estivesse em ordem. Mariana tentou conversar com Dona Célia, criar alguma conexão, mas a mulher era fria e distante.
Respondia apenas o necessário e parecia estar ali apenas para cumprir ordens. Mariana percebeu que Dona Célia relatava tudo a Rafael. Cada movimento, cada palavra, cada expressão. Quando Rafael voltava do trabalho, ele sabia exatamente o que Mariana havia feito durante o dia. Se ela ficava muito tempo na varanda, ele comentava. Se tentava acessar o computador da sala, ele trancava o aparelho com senha. Se pedia para Dona Célia comprar algo específico no mercado, Rafael vetava. A sensação de estar sendo vigiada era constante. Mariana começou a ter dificuldade para dormir. Ficava acordada durante a noite, olhando para o teto, ouvindo a respiração de Rafael ao lado. Perguntava-se como havia chegado até ali. Como uma história que começou com tanto amor transformou-se naquele pesadelo silencioso. E mais importante, como sairia dali? Uma noite, Mariana teve um sonho perturbador. Sonhou que estava presa em um quarto pequeno, sem janelas, e que o bebê nascia ali, sozinha, sem ajuda. Acordou suando, com o coração disparado. Rafael estava acordado, observando-a na penumbra. Perguntou sobre o que ela havia sonhado. Mariana mentiu, disse que não se lembrava, mas ele insistiu. Queria saber. Ela inventou algo vago sobre estar em uma praia, e ele pareceu aceitar. No dia seguinte, Rafael trancou a porta do quarto pela manhã antes de sair para o trabalho. Mariana ouviu o barulho da chave girando e ficou paralisada. Levantou-se rapidamente, ainda de camisola, e tentou abrir. Estava trancada por fora. Bateu na porta, chamou por Dona Célia, mas ninguém respondeu. Esperou horas. A vontade de ir ao banheiro tornou-se urgente. Bateu mais forte, gritou, mas a casa permaneceu em silêncio. Finalmente, após o que pareceram séculos, Rafael abriu a porta. Disse que Dona Célia havia tido um imprevisto e ele precisou voltar mais cedo. Pediu desculpas, disse que trancou sem querer, que estava distraído. Mas Mariana viu nos olhos dele que não era verdade. Aquilo foi proposital, um teste, para ver como ela reagiria, para medir seu medo. Mariana trancou-se no banheiro e chorou em silêncio. A água do chuveiro abafava seus soluços. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que via refletida. Estava mais magra, apesar da barriga grande. Olheiras profundas, pele pálida, cabelos sem vida. O que havia acontecido com ela? Onde estava a Mariana, vibrante e independente, que lecionava literatura e sonhava em viajar pelo mundo? Quando saiu do banheiro, Rafael a esperava no quarto com um sorriso gentil. Disse que havia preparado um lanche especial para ela, que queria compensar o susto da manhã. Levou-a até a cozinha, onde havia um prato com frutas e torradas. Mariana comeu mecanicamente, cada garfada parecendo pesar uma tonelada. Rafael acariciava seus cabelos, falava sobre o bebê, sobre como seria a vida depois do nascimento. Naquela noite, pela primeira vez, Mariana entendeu com clareza absoluta. Ela não era mais uma companheira. Era uma propriedade. E Rafael não tinha intenção de deixá-la ir. A situação de Mariana piorou drasticamente nas semanas que se seguiram. Rafael tornou-se cada vez mais controlador. E o que antes eram ações sutis, agora eram medidas claras e inegáveis. A porta do quarto passou a ser trancada todas as noites, sem exceção. Durante o dia, quando Rafael estava no trabalho, Dona Célia assumia o papel de carcereiro silencioso. Mariana tinha permissão para circular apenas entre o quarto, o banheiro e a sala. A cozinha era território proibido. As refeições chegavam em horários específicos. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite. As porções eram calculadas, medidas. Rafael dizia que seguia orientações nutricionais especializadas para gestantes, mas Mariana sabia que aquilo era mentira. Estava constantemente com fome e o bebê se mexia inquieto, como se também sentisse a privação. Mariana começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As janelas da casa tinham trancas novas, instaladas de forma que só podiam ser abertas por fora. As cortinas, antes leves e translúcidas, foram substituídas por tecidos pesados e opacos. A luz natural mal entrava nos cômodos. Rafael justificava dizendo que era para proteger os móveis do sol forte de Recife,
Mas Mariana entendia o verdadeiro motivo. Ninguém de fora poderia ver o que acontecia dentro daquela casa. O isolamento tornou-se absoluto. Rafael confiscou definitivamente o celular de Mariana. Disse que ela estava obcecada com a tecnologia, que precisava se desconectar para focar no bebê. O computador da sala sumiu. O telefone fixo permanecia desconectado. Qualquer meio de comunicação com o mundo exterior foi eliminado. Mariana estava completamente desconectada. Suas amigas, sua família, até mesmo Carolina, não tinham mais notícias dela. Carolina, aliás, estava desesperada. Havia tentado ligar inúmeras vezes, mas o telefone de Mariana sempre dava como desligado. Enviou mensagens que nunca foram respondidas. Preocupada, contatou algumas amigas de Mariana em Recife, mas nenhuma delas havia tido contato recente com ela. Todas comentavam o mesmo. Depois que se mudou para a casa de Rafael, Mariana simplesmente desapareceu do convívio social. Tentou ligar diretamente para o telefone fixo da casa, mas a linha estava sempre muda. Pensou em contratar um investigador particular, mas hesitou. E se estivesse exagerando? E se Mariana realmente estivesse apenas focada na gravidez e não quisesse falar com ninguém? Carolina brigava internamente com essas dúvidas, mas seu instinto gritava que algo estava muito errado. Enquanto isso, em Recife, Mariana vivia dias que pareciam semanas. A monotonia era quebrada apenas pelas mudanças de humor de Rafael. Alguns dias ele era carinhoso, quase como no começo do relacionamento. Trazia flores, fazia massagem em seus pés, lia histórias para o bebê na barriga dela. Nesses momentos, Mariana quase conseguia se convencer de que tudo ficaria bem, de que aquilo era apenas uma fase estranha. Mas em outros dias, Rafael era frio e distante. Passava horas trancado no escritório, falando ao telefone em tom baixo. Mariana tentava ouvir as conversas através da porta, mas só conseguia captar palavras soltas. Transferência, documentos, prazos, propriedade. Ela começou a suspeitar que havia algo mais por trás de todo aquele controle. Não era apenas possessividade ou ciúme doentio. Havia um plano. Uma tarde, enquanto Dona Célia estava ocupada limpando o andar de cima, Mariana conseguiu se aproximar do escritório de Rafael. A porta estava entreaberta. Com o coração batendo forte, ela espiou para dentro. Havia papéis espalhados sobre a mesa, pastas abertas, um laptop ligado. Tentou enxergar o que estava escrito nos documentos, mas estava muito longe. Ouviu passos descendo a escada e rapidamente voltou para a sala, sentando-se na poltrona e fingindo ler uma revista. Dona Célia passou por ela sem dizer nada, mas Mariana percebeu o olhar desconfiado da mulher. Naquela noite, quando Rafael chegou, ele mencionou casualmente que Mariana havia ficado perto do escritório durante o dia. Dona Célia havia contado. Rafael não gritou nem demonstrou raiva. Apenas disse, com uma calma assustadora, que o escritório era seu espaço privado e que Mariana não deveria se aproximar dali. Depois trancou a porta do escritório com chave e guardou-a no bolso. Mariana percebeu que cada movimento dela era vigiado, relatado, controlado. Não havia privacidade. Não havia momentos de liberdade. Os dias continuaram passando e Mariana entrou no 8º mês de gestação. Estava desconfortável, cansada, emocionalmente esgotada. O bebê se movia constantemente e ela conversava com ele em silêncio, pedindo desculpas por trazê-lo a um mundo tão cruel. Prometia que faria de tudo para protegê-lo, mas não sabia como. Foi então que Mariana começou a perceber padrões no comportamento de Rafael. Ele seguia uma rotina rígida. Saía para trabalhar às 8 da manhã, voltava para almoçar entre 12:00 e 1 da tarde. Retornava ao trabalho e só chegava definitivamente por volta das 7 da noite. Às terças e quintas, ficava até mais tarde, provavelmente em reuniões ou compromissos sociais. Dona Célia também tinha seus padrões. Limpava o andar de cima sempre às segundas, quartas e sextas, entre 2 e 4 da tarde. Durante esse tempo ficava menos atenta a Mariana. Nesses momentos havia pequenas janelas de oportunidade. Mas oportunidade para quê? Mariana ainda não sabia, mas começou a observar, a anotar mentalmente,
a planejar. Certa manhã, enquanto Rafael tomava banho, Mariana notou que ele havia deixado o celular sobre o criado mudo. Seu coração disparou. Olhou para a porta do banheiro. A água ainda estava correndo. Com mãos trêmulas, pegou o aparelho. Tentou desbloqueá-lo, mas tinha senha. Tentou a data de nascimento dele. Não funcionou. Tentou combinações óbvias. Nada. Estava prestes a desistir quando se lembrou de um detalhe. Uma vez, Rafael havia mencionado que usava sempre a mesma senha para tudo por questão de praticidade. E essa senha era uma sequência numérica relacionada ao endereço da casa da avó dele. Mariana lembrava vagamente da história. Tentou. O celular desbloqueou. A água parou de correr no banheiro. Mariana ficou paralisada. Rafael estava saindo do chuveiro. Ela tinha poucos segundos. Rapidamente abriu as mensagens. Precisava de provas de algo que pudesse usar. Mas o que viu a deixou gelada. Havia conversas com alguém chamado Rogério, onde Rafael discutia documentos de transferência de bens. Mencionava procurações, certidões, estratégias para assumir propriedades. Em uma das mensagens, Rafael escrevia: "Assim que a criança nascer, ela assina tudo. Está tão fragilizada que nem vai perceber o que está assinando. Depois de garantir a guarda, o resto é fácil." Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Rafael não a amava. Nunca a amou. Tudo aquilo era um plano elaborado para tomar seus bens. A casa que ela herdara da avó em Olinda, o dinheiro da venda do apartamento dos pais, as economias que tinha guardadas, tudo. Ele havia pesquisado sobre ela, descoberto que tinha patrimônio, e armou uma emboscada perfeita. A porta do banheiro se abriu. Rafael saiu com uma toalha na cintura. Mariana já havia colocado o celular de volta no lugar e estava sentada na cama, fingindo ajustar os travesseiros. Ele olhou para ela, depois para o celular. Pegou o aparelho e verificou. Mariana rezou para que não houvesse nenhum registro de que ela havia acessado. Rafael guardou o telefone no bolso da calça e sorriu. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem?" Mariana assentiu, incapaz de falar. Ele se aproximou, beijou sua testa e foi até o armário escolher a roupa do dia. Mariana respirou aliviada, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. Agora ela sabia a verdade. Rafael era perigoso, e ela precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Mariana passou a observar tudo com ainda mais atenção. Quando Rafael estava no escritório, ela ficava atenta aos sons. Ouviu conversas telefônicas onde ele mencionava advogados, datas, assinaturas. Percebeu que havia um plano detalhado e que ela era apenas uma peça nesse jogo cruel. Mas Mariana não era mais a mulher ingênua e apaixonada que se mudou para aquela casa meses atrás. A dor, o medo e o isolamento haviam transformado algo dentro dela. Estava assustada, sim, mas também estava determinada. Se Rafael achava que ela seria apenas uma vítima passiva, estava muito enganado. Ela começaria a lutar. Silenciosamente, estrategicamente, mas lutaria. Mariana passou a viver uma vida dupla dentro daquela casa. Por fora, mantinha a aparência de esposa submissa e grávida fragilizada. Respondia com docilidade às ordens de... Rafael comia o que lhe era servido, permanecia nos espaços permitidos, mas por dentro sua mente trabalhava incansavelmente. Estava em modo de sobrevivência, e cada informação que conseguia coletar era uma peça do quebra-cabeça que precisava montar. A primeira coisa que Mariana fez foi começar a marcar o tempo. Rafael havia retirado todos os relógios e calendários de sua vista e ela perdera completamente a noção dos dias. Usando uma colher que conseguiu esconder durante uma refeição, começou a fazer pequenas marcas na parede atrás do armário do quarto, onde ninguém veria. Cada dia era um risco. Cada semana, um. Conjunto de 7 riscos. Assim, pelo menos, saberia há quanto tempo estava vivendo aquele pesadelo. Aos poucos, Mariana percebeu que Dona Célia não era tão vigilante quanto parecia. A mulher seguia instruções de Rafael rigidamente, mas era preguiçosa em sua essência. Quando subia para limpar o andar de cima, demorava mais do que o necessário.
Às vezes, Mariana a ouvia conversando ao telefone, provavelmente com familiares. Nesses momentos, tinha alguns minutos preciosos de relativa liberdade. Foi durante um desses momentos que Mariana conseguiu explorar mais a casa. Movendo-se silenciosamente, com a barriga pesada tornando cada passo um esforço, ela foi até a cozinha. Procurou por um telefone, por algo que pudesse usar para se comunicar com o exterior. Não encontrou nada útil. Rafael havia sido meticuloso em eliminar qualquer possibilidade de contato. Mas encontrou algo interessante. Um pequeno pendrive escondido dentro de uma gaveta de utensílios. Estava dentro de uma caixinha de fósforos. Mariana pegou-o e rapidamente o escondeu na manga da blusa larga que vestia. Voltou para a sala, segundos antes de Dona Célia descer as escadas. Seu coração batia acelerado, mas conseguiu manter a expressão neutra. Naquela noite, quando Rafael dormia, Mariana permaneceu acordada, pensando sobre o pendrive. O que havia nele? Por que Rafael o escondia? Precisava descobrir, mas o problema era que não tinha acesso a nenhum computador. O laptop do escritório estava trancado e Rafael levava seu próprio notebook para o trabalho todos os dias. Nos dias que se seguiram, Mariana começou a prestar atenção nas conversas telefônicas de Rafael. Ele tinha o hábito de falar ao telefone no escritório com a porta fechada, mas às vezes a voz escapava pelas frestas. Ela se sentava no corredor próxima o suficiente para ouvir fragmentos das conversas, mas distante o bastante para poder fingir que estava apenas descansando caso fosse descoberta. Foi assim que ouviu Rafael falar sobre ela com alguém. A voz dele era fria, calculista. Dizia que tudo estava indo conforme o planejado, que ela estava completamente sob controle, que assim que o bebê nascesse, faria ela assinar os documentos de transferência de propriedade. Mencionou que a casa em Olinda valeria uma fortuna no mercado, que as economias dela, somadas às suas, renderiam um bom investimento inicial. Mariana sentiu náuseas. Não era apenas o dinheiro. Rafael planejava tomar tudo dela. E mais, ele falava sobre a guarda do bebê como se fosse uma ferramenta. Queria isolar Mariana completamente, talvez até afastá-la da criança usando seu estado emocional fragilizado como justificativa. O plano era cruel e elaborado. Determinada a não ser mais uma vítima passiva, Mariana começou a memorizar detalhes, nomes que Rafael mencionava. O advogado Rogério, um contador chamado Fernando, uma imobiliária específica em Olinda. Cada informação era guardada mentalmente, pois não tinha como anotá-las. Seu cérebro tornou-se um arquivo secreto de evidências. Certa tarde, enquanto Dona Célia estava distraída vendo televisão na sala dos fundos, Mariana conseguiu se aproximar novamente do escritório. Desta vez, tentou a maçaneta com cuidado. Estava trancada, como esperado. Mas notou algo. A chave estava na própria fechadura pelo lado de dentro. Rafael provavelmente se esquecera de removê-la. Com muito cuidado, Mariana pegou uma folha de papel que havia encontrado dias antes e a deslizou por baixo da porta. Depois, usando um grampo de cabelo que mantinha escondido, tentou empurrar a chave pela fechadura. Levou vários minutos de tentativas frustrantes, mas finalmente conseguiu. A chave caiu do outro lado, sobre o papel. Puxou o papel devagar, trazendo a chave consigo. Sua mão tremia tanto que quase deixou tudo cair. Respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Ouviu sons vindos da sala dos fundos. Dona Célia ainda estava lá. Com movimentos rápidos, destrancou a porta e entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. O escritório era organizado quase obsessivamente, pastas alinhadas, papéis empilhados com precisão. Mariana foi direto ao laptop sobre a mesa. Estava fechado, mas não trancado. Abriu-o e viu que estava ligado, apenas em modo de espera. A tela acendeu, pedindo senha. Tentou a mesma senha do celular. Funcionou. Seu coração disparou. Não tinha muito tempo. Procurou rapidamente por arquivos relevantes. Encontrou uma pasta chamada Projeto M. Abriu-a. Havia documentos escaneados, procurações, contratos, certidões de imóveis. Seu nome estava em todos eles, mas as assinaturas eram falsificadas.
Rafael já tinha tudo pronto. Só faltava convencê-la a assinar as versões originais. Ouviu passos. Pânico. Fechou tudo rapidamente, desligou o laptop e correu para a porta. Saiu, trancou novamente e tentou devolver a chave pela fechadura, empurrando-a com o grampo. Mas estava nervosa demais. A chave caiu no chão do outro lado com um barulho audível. Dona Célia apareceu no corredor. O que a senhora está fazendo aqui? Mariana pensou rápido. Estava passando mal, vim buscar água na cozinha. A cozinha é no outro lado da casa. Mariana colocou a mão na barriga e fez uma expressão de dor. Me perdi. Estou tonta. Dona Célia olhou-a com desconfiança, mas ajudou-a a voltar para a sala. Mariana sentou-se na poltrona, fingindo mal-estar. A mulher trouxe um copo de água e ficou observando. Depois de alguns minutos voltou para seus afazeres, mas Mariana sabia que Dona Célia relataria o incidente a Rafael. Naquela noite, Rafael chegou mais cedo que o habitual. Seu rosto estava fechado. Mariana estava lendo na sala quando ele entrou. Ele não a cumprimentou. Foi direto ao escritório. Mariana ouviu a porta sendo aberta. Passos, silêncio. Depois, Rafael voltou para a sala. Dona Célia me disse que você estava andando pela casa hoje, perto do escritório. Mariana manteve a voz firme. Estava passando mal. Tentei buscar água. A cozinha não fica naquela direção. Estava tonta. Me confundi. Rafael se aproximou, estudando seu rosto. Mariana sustentou o olhar, mesmo com o coração batendo descompassado. Finalmente, ele suspirou. Você precisa descansar mais. Está ficando confusa. Não é bom para o bebê. Mariana assentiu, baixando os olhos. Rafael pareceu satisfeito com a submissão dela. Jantaram em silêncio. Depois, ele a levou para o quarto e trancou a porta como sempre. Mas Mariana sabia que havia plantado uma semente de dúvida na mente dele. Precisava ser mais cuidadosa. Nos dias seguintes, Mariana foi o modelo de esposa dócil. Não questionava nada. Não se movia além do necessário. Mantinha-se quieta e obediente. Rafael relaxou um pouco. Voltou a ser carinhoso. Massageava seus pés. Conversava sobre o futuro. Mas Mariana via através da máscara. Conhecia suas verdadeiras intenções. E então, algo inesperado aconteceu. Uma manhã, enquanto estava sentada na varanda por alguns minutos sob supervisão de Dona Célia, Mariana viu uma mulher passando na calçada. A mulher olhou para a casa, depois para Mariana. Havia algo em seu olhar, uma centelha de reconhecimento ou preocupação. Mariana tentou fazer algum sinal, mas Dona Célia a chamou para dentro antes que pudesse fazer qualquer coisa. Quem era aquela mulher? Mariana passou o resto do dia pensando nisso. Seria alguém que poderia ajudá-la? Ou apenas uma estranha qualquer? Não sabia, mas aquele breve momento de contato visual com o mundo exterior reacendeu algo dentro dela. Esperança. Ainda havia esperança. Enquanto Mariana vivia seu pesadelo silencioso em Recife, Carolina estava prestes a tomar uma decisão drástica em São Paulo. Fazia mais de um mês que não conseguia falar com a irmã, e a inquietação transformara-se em desespero. Todas as tentativas de contato falhavam. O celular de Mariana estava sempre desligado. O telefone da casa não funcionava. As mensagens nunca eram respondidas. Carolina decidiu contratar um investigador particular. Explicou a situação a um profissional experiente chamado Augusto, que trabalhava com casos de pessoas desaparecidas. Augusto ouviu atentamente e disse que pegaria o caso. Começou fazendo verificações básicas, registros bancários, movimentações de cartão de crédito, atividades em redes sociais. O que descobriu foi alarmante. Mariana não tinha movimentado sua conta bancária há semanas. Não havia compras com cartão de crédito. Suas redes sociais estavam completamente inativas. Era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Augusto foi até Recife e começou uma vigilância discreta da casa de Rafael. O que viu o deixou profundamente preocupado. A casa era cercada por muros altos. As janelas permaneciam fechadas o tempo todo, com cortinas pesadas impedindo qualquer visão do interior.
Ninguém entrava ou saía, exceto Rafael e uma mulher mais velha que Augusto identificou como uma funcionária. Não havia sinal de Mariana. Em 3 dias de observação, ele não a viu uma única vez. Augusto decidiu abordar alguns vizinhos, fingindo ser um primo distante de Mariana. Uma senhora que morava 2 casas adiante comentou que era estranho, pois fazia meses que não via a moça grávida. Disse que costumava vê-la na varanda no começo, mas que depois disso a jovem simplesmente desaparecera. Um jardineiro que trabalhava na casa ao lado mencionou que às vezes ouvia ruídos estranhos vindos da residência, mas nunca soube exatamente o que. Augusto ligou para Carolina com um relatório detalhado. Sua avaliação era clara. Havia algo muito errado acontecendo naquela casa. Carolina sentiu o sangue gelar. Sugeriu que chamassem a polícia imediatamente, mas Augusto a alertou que, sem evidências concretas de situação de risco, seria difícil conseguir um mandado de busca. Precisavam de algo mais. Foi então que aconteceu o evento que mudaria tudo. Uma tarde de tempestade em Recife, com ventos fortes e chuva intensa. A energia da casa de Rafael caiu por alguns minutos. Quando voltou, houve uma falha no sistema de segurança. Uma das câmeras internas da casa, que Rafael havia instalado para monitorar Mariana, ficou conectada acidentalmente à internet sem as proteções habituais. Augusto, que havia conseguido o endereço IP da residência através de suas investigações, detectou a brecha. Conseguiu acessar brevemente a transmissão da câmera. O que viu o deixou chocado. Mariana estava sentada no chão de um quarto visivelmente magra, com a barriga grande contrastando com o resto do corpo frágil. Suas roupas estavam largas, os cabelos desgrenhados. Ela segurava a barriga com as 2 mãos, balançando-se para frente e para trás. Augusto gravou alguns segundos da imagem antes da conexão ser cortada. Imediatamente ligou para Carolina e enviou o vídeo. Carolina assistiu e começou a chorar desesperadamente. Aquela mulher frágil na tela mal parecia sua irmã. O que Rafael estava fazendo com ela? Desta vez, não havia dúvidas. Carolina, que acionou as autoridades. Com o vídeo como evidência, conseguiu que a polícia abrisse uma investigação. O delegado responsável, um homem chamado Henrique Caldas, levou o caso a sério. Iniciou procedimentos para obter um mandado de busca e apreensão. Mas processos legais levavam tempo, e Carolina temia que não tivessem tempo suficiente. Enquanto isso, em Recife, Mariana não fazia ideia de que a ajuda estava a caminho. Sua situação havia piorado ainda mais. Rafael percebeu que ela estava se tornando mais observadora, mais atenta. Como punição por sua tentativa de explorar a casa dias antes, ele decidiu restringir ainda mais sua liberdade. Agora Mariana só podia sair do quarto para ir ao banheiro, e mesmo assim, com Dona Célia vigiando a porta. As refeições eram servidas no próprio quarto. Mariana comia sentada na cama, sozinha, enquanto Rafael trabalhava ou cuidava de seus negócios escusos. A solidão era esmagadora. Conversava com o bebê em sua barriga, pedindo desculpas por tudo, prometendo que faria de tudo para protegê-lo quando nascesse. Uma noite, Mariana acordou com contrações leves. Ainda faltavam algumas semanas para a data prevista do parto. Mas o estresse e as condições precárias estavam afetando a gestação. Chamou por Rafael, que dormia ao lado dela. Ele acordou, verificou e disse que eram apenas contrações de treinamento. Não levou-a ao hospital, disse que não era necessário, que ela estava exagerando. Mariana passou a noite acordada, monitorando as contrações. Elas cessaram eventualmente, mas o susto foi grande. Percebeu que Rafael não se importava realmente com sua saúde ou com a do bebê. Ele estava apenas esperando o momento certo para executar seu plano, e ela precisava agir antes que fosse tarde demais. Foi então que Mariana se lembrou do pendrive que havia encontrado e escondido. Ainda não tinha conseguido acessá-lo, mas talvez houvesse informações importantes ali. Precisava encontrar uma forma de ver o conteúdo. Mas como? Não tinha acesso a computador algum, a menos que conseguisse sair daquela casa ou enviar o pendrive para alguém. Começou a elaborar um plano desesperado. Durante um dos momentos em que Dona Célia estava distraída,
Mariana escreveu uma nota pequena em um pedaço de papel higiênico, usando um lápis de sobrancelha que havia escondido. A mensagem era simples: estou presa. Rafael Oliveira. Rua das Flores 237, Boa Viagem, Recife. Por favor, ajude. Mariana Costa. Escondeu a nota junto com o pendrive dentro de uma embalagem vazia de absorvente. Seu plano era jogá-los pela janela do banheiro, a única janela da casa que não tinha grades por ser muito pequena e alta. Era arriscado, pois poderia não dar em nada, mas era sua única chance. Esperou o momento certo. Uma manhã, quando foi ao banheiro, verificou que Dona Célia estava ocupada no andar de baixo. Subiu na tampa do vaso sanitário, alcançou a janela alta e conseguiu abri-la. Com toda a força que tinha, jogou a embalagem para fora, na direção da rua. Ouviu o som dela caindo do outro lado do muro. Não sabia se alguém encontraria ou se simplesmente seria ignorada como lixo. Mas era tudo o que podia fazer. Fechou a janela rapidamente e desceu, lavando o rosto para disfarçar a agitação. Aquela noite, a tempestade chegou a Recife. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam as janelas. A chuva era intensa. Rafael estava particularmente nervoso. Atendia ligações constantes, falava em tom baixo, parecia preocupado com algo. Mariana percebeu que ele estava sob pressão. Talvez seus planos não estivessem indo tão bem quanto esperava. E então, em meio à tempestade, ouviram batidas fortes na porta. Rafael foi até a janela da sala e olhou para fora. Seu rosto empalideceu. Voltou correndo para o quarto, pegou Mariana pelo braço e a levou até um closet. Trancou-a lá dentro. Fique quieta, não faça nenhum barulho. Se fizer, vai se arrepender. Mariana ficou no escuro, ouvindo sons abafados, mais batidas, vozes. Rafael gritando algo, passos pesados pela casa. Seu coração batia tão forte que doía. O que estava acontecendo? Eram ladrões? Ou seria ajuda? Os minutos pareciam horas. Mariana estava ajoelhada no chão do closet, abraçada à própria barriga. O bebê se mexia inquieto, sentindo o estresse dela. Rezava em silêncio, pedindo proteção, pedindo salvação. E então ouviu a voz de Rafael gritando: ela está bem. Está apenas descansando. Vocês não podem entrar. Mas outra voz, firme e autoritária, respondeu: temos um mandado. Saia da frente. Passos se aproximaram. Alguém tentou abrir a porta do closet. Estava trancada. Mariana bateu de dentro, gritando: estou aqui, por favor, me tirem daqui. Houve um barulho de algo sendo arrombado. A porta se abriu. Luz invadiu o espaço escuro. Mariana viu uniformes. Polícia. Começou a chorar. Um choro de alívio misturado com desespero. Mãos gentis a ajudaram a se levantar. Uma voz feminina disse: você está segura agora. Vamos tirá-la daqui. Mariana foi levada para fora do closet. Viu Rafael sendo algemado na sala, protestando alto, dizendo que aquilo era um equívoco. Mas os policiais tinham evidências. A gravação de Augusto, a denúncia de Carolina e ainda encontraram o pendrive e a nota que Mariana jogara pela janela. Uma vizinha que passava de carro havia encontrado o pacote e, curiosa, abriu. Leu a mensagem e imediatamente chamou a polícia. Mariana foi levada para uma ambulância que esperava do lado de fora. Paramédicos a examinaram rapidamente, verificaram os sinais vitais do bebê. Estava desidratada, desnutrida, mas a criança ainda estava bem. Precisava ir ao hospital imediatamente. Enquanto era colocada na maca, Mariana viu Carolina descendo de um carro e correndo em sua direção, o rosto banhado em lágrimas. O hospital era um mundo completamente diferente. Luzes brancas, cheiro de antisséptico, vozes calmas de enfermeiras. Mariana estava deitada em uma cama confortável, conectada a soros e monitores. Carolina não saía do lado dela, segurando sua mão como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambas, mas eram lágrimas de alívio. Os médicos fizeram uma bateria de exames. Mariana estava severamente desnutrida e desidratada. O bebê, milagrosamente, estava saudável, mas seria necessário monitoramento constante até o parto.
A previsão era de que a criança nasceria nas próximas 2 a 3 semanas. Precisavam estabilizar Mariana antes disso. Nos primeiros dias, Mariana mal conseguia falar. O trauma do que havia vivido a deixava paralisada. Tinha pesadelos constantes, acordava gritando no meio da noite, achando que ainda estava trancada naquele quarto. Carolina dormia em uma poltrona ao lado da cama, acordando sempre que a irmã se agitava, acalmando-a com palavras suaves e abraços protetores. O delegado Henrique Caldas veio ao hospital no 3º dia. Trouxe consigo uma psicóloga especializada em trauma. Explicou gentilmente que precisavam do relato de Mariana para formalizar as acusações contra Rafael, mas só quando ela se sentisse pronta. Não havia pressa. O importante era sua recuperação. Mariana levou alguns dias para conseguir organizar os pensamentos. Com o apoio de Carolina e da psicóloga, começou a contar sua história. Cada detalhe doloroso foi relatado. O isolamento gradual, as manipulações, o controle, o plano de Rafael para tomar seus bens. O delegado ouvia com atenção, anotando tudo, sua expressão ficando cada vez mais séria. O pendrive que Mariana havia encontrado revelou-se uma mina de ouro de evidências. Continha e-mails entre Rafael e seu advogado Rogério, detalhando o esquema completo. Havia também documentos forjados, procurações falsificadas com a assinatura de Mariana, contratos de venda de imóveis. Rafael havia planejado tudo meticulosamente, mas sua arrogância o levou a manter registros de tudo. Além disso, investigações bancárias revelaram que Rafael não era o empresário bem-sucedido que fingia ser. Estava endividado, com vários processos judiciais pendentes. Havia escolhido Mariana especificamente porque ela tinha patrimônio. Investigou sua vida, descobriu sobre a herança da casa em Olinda e o dinheiro guardado. Aproximou-se dela com um objetivo claro: casar, ter um filho para criar, dependência emocional, e depois tomar tudo o que ela tinha. Rogério, o advogado, foi preso como cúmplice. Durante interrogatório, confessou tudo na esperança de reduzir sua pena. Revelou que Rafael havia feito isso antes, com outra mulher em Fortaleza anos atrás. Naquela ocasião, conseguiu se apropriar de um apartamento e uma quantia significativa em dinheiro antes que a vítima percebesse. Quando ela finalmente percebeu, Rafael já havia desaparecido com tudo. A revelação chocou Mariana. Ela não era a primeira, e provavelmente não seria a última se Rafael não fosse detido. O peso da culpa foi imenso. Se ao menos tivesse percebido os sinais antes, se ao menos tivesse investigado melhor. Mas Carolina a lembrou que ela não tinha culpa de nada. Rafael era um manipulador experiente, um predador que sabia exatamente como escolher e controlar suas vítimas. Dona Célia também foi questionada pela polícia. A mulher alegou que não sabia de nada, que apenas seguia ordens de cuidar de uma gestante. Mas mensagens em seu celular provaram que ela estava ciente do confinamento e recebia pagamentos extras para manter Mariana isolada. Foi acusada de cumplicidade e também presa. Enquanto tudo isso acontecia, Mariana começava sua recuperação física. Com alimentação adequada e cuidados médicos, foi ganhando peso. Sua aparência melhorava a cada dia. As olheiras diminuíam, a pele voltava a ter cor, os cabelos recuperavam o brilho. Mas as cicatrizes emocionais levariam muito mais tempo para sarar. Carolina estava determinada a apoiar a irmã em tudo. Tirou licença do trabalho em São Paulo e ficou em Recife o tempo todo. Conversou com a diretora da escola onde Mariana trabalhava, explicou a situação. A escola se mostrou solidária e garantiu que o emprego dela estaria esperando quando estivesse pronta para voltar. Dr. Henrique, o obstetra de Mariana, visitou-a no hospital. Pediu desculpas profusamente por não ter percebido os sinais. Disse que Rafael era muito convincente, sempre tinha respostas para tudo, mas que deveria ter insistido mais, deveria ter falado a sós com Mariana. Ela o tranquilizou, dizendo que Rafael era manipulador até com profissionais. 2 semanas após ser resgatada, Mariana entrou em trabalho de parto. Foram horas intensas, mas Carolina esteve ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor,
sussurrando palavras de encorajamento. E finalmente, no meio da madrugada, o bebê nasceu. Um menino saudável, de pulmões fortes e choro vigoroso. Quando colocaram o bebê nos braços de Mariana, ela sentiu uma avalanche de emoções. Amor, proteção, esperança, mas também medo. Medo de não ser capaz de protegê-lo, de não ser boa o suficiente. Carolina viu as lágrimas escorrendo pelo rosto da irmã e se aproximou. Você é forte, Mari. Você sobreviveu ao pior. E agora vai dar a esse menino toda a felicidade que ele merece. Mariana decidiu chamar o bebê de Miguel, um nome forte, de protetor. Olhou para aquele rostinho pequeno e fez uma promessa silenciosa. Nunca deixaria ninguém machucá-lo. Nunca permitiria que ele crescesse em um ambiente de medo e controle. Seria a mãe que ele merecia, mesmo que isso significasse lutar contra seus próprios demônios. Os primeiros dias com Miguel foram desafiadores. Mariana estava ainda muito fragilizada emocionalmente. Tinha medo de deixá-lo sozinho, de que alguém pudesse levá-lo. Acordava constantemente durante a noite para verificar se ele estava respirando. Carolina percebeu e sugeriu que continuassem a terapia. Mariana aceitou. As sessões de terapia foram intensas. A psicóloga, doutora Beatriz, ajudou Mariana a processar o trauma. Explicou que o que ela havia vivido era um tipo severo de violência psicológica e financeira, que o comportamento de Rafael se enquadrava em padrões de abusadores narcisistas e manipuladores, e que a recuperação levaria tempo, mas era possível. Enquanto isso, o processo judicial contra Rafael avançava. Ele foi acusado de múltiplos processos: cárcere privado, falsificação de documentos, tentativa de apropriação indébita, violência psicológica. As evidências eram esmagadoras. Seu advogado tentou negociar, mas a promotoria foi inflexível. Rafael representava um perigo real para a sociedade. Durante uma das audiências, Mariana foi chamada para testemunhar. Foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Teve que estar na mesma sala que Rafael, olhá-lo nos olhos enquanto relatava tudo o que ele havia feito. Rafael tentou manter a postura arrogante, mas quando Mariana começou a falar sobre o isolamento, sobre os dias de fome, sobre o plano dele para roubar tudo dela, sua máscara começou a rachar. Carolina estava na audiência, assim como Augusto, o investigador que ajudou a encontrar Mariana. Vários jornalistas também estavam presentes. O caso havia ganhado repercussão na mídia, tornando-se um símbolo de um tipo de violência silenciosa que muitas mulheres sofriam sem que ninguém soubesse. Após o depoimento de Mariana, várias testemunhas foram ouvidas. Vizinhos que notaram comportamento estranho. A mulher que encontrou o pendrive e a nota. Dr. Henrique, que relatou como Rafael controlava as consultas. Até mesmo a ex-vítima de Fortaleza foi localizada e prestou depoimento, contando sua própria história. O júri não teve dúvidas. Rafael foi considerado culpável em todas as acusações. A sentença foi rigorosa. 25 anos de reclusão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir pelo menos 15 anos. Além disso, foi obrigado a devolver todos os bens que havia tentado tomar de Mariana e pagar uma indenização substancial por danos morais. Quando a sentença foi lida, Mariana sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Não era vingança que buscava, mas justiça e, principalmente, garantia de que Rafael não faria isso com mais ninguém. Ao sair do tribunal, com Carolina ao seu lado e Miguel no colo, foi recebida por um grupo de mulheres que a esperavam. Eram vítimas de situações semelhantes, que viam em Mariana uma fonte de inspiração e coragem. 6 meses haviam se passado desde o julgamento. Mariana estava em seu apartamento em Olinda, aquele que herdara da avó e que Rafael havia tentado roubar. Ela havia decidido se mudar para lá, começar de novo em um lugar cheio de memórias felizes de sua infância. Carolina havia se mudado temporariamente de São Paulo para ajudá-la nessa transição, e as duas irmãs estavam reconstruindo suas vidas juntas. O apartamento tinha uma varanda com vista para o mar. Mariana passava horas ali, com Miguel no colo, observando as ondas quebrarem na praia.
O menino crescia saudável e feliz, e cada sorriso dele era uma vitória contra o passado sombrio. Ela havia voltado a lecionar, mas em regime reduzido, apenas 3 vezes por semana. Precisava de tempo para cuidar de Miguel e também de si mesma. A terapia continuava. Doutora Beatriz havia se tornado muito mais que uma psicóloga para Mariana. Era uma confidente, uma guia. As sessões agora eram menos sobre o trauma e mais sobre reconstrução, sobre redescobrir quem Mariana era antes de Rafael e quem ela queria se tornar daqui para frente. Era um processo lento, mas gratificante. Carolina, por sua vez, havia percebido que quase perdeu sua irmã por não ter dado atenção aos sinais. Aquela experiência a transformou. Ela se tornara uma defensora vocal contra a violência doméstica e psicológica. Usava sua posição como executiva de uma multinacional para promover políticas internas de apoio a funcionárias em situações de risco. Era sua forma de transformar a dor em propósito. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda, Carolina sugeriu algo que havia estado pensando há algum tempo. Mari, e se criássemos algo juntas? Algo para ajudar outras mulheres que passam pelo que você passou? Mariana olhou para a irmã com curiosidade. O que você tem em mente? Carolina explicou sua ideia. Uma fundação voltada para apoiar mulheres vítimas de violência psicológica, isolamento e manipulação financeira. Muitas vezes, esse tipo de violência não deixava marcas físicas, então era ignorada ou minimizada. A fundação ofereceria apoio jurídico, psicológico, abrigo temporário se necessário e, principalmente, educação para reconhecer os sinais de relacionamentos abusivos antes que fosse tarde demais. Mariana sentiu algo acender dentro dela. Era isso. Era o que ela precisava fazer com sua dor. Transformá-la em algo maior, em algo que pudesse salvar outras mulheres. Concordou imediatamente. Nos meses seguintes, as duas irmãs trabalharam incansavelmente para tornar a ideia realidade. Usaram parte da indenização que Mariana recebeu de Rafael para financiar o projeto inicial. Conseguiram doações de empresas, apoio de advogados que se ofereceram para trabalhar voluntariamente, parcerias com psicólogos e assistentes sociais. Carolina usou seus contatos no mundo corporativo para abrir portas. Mariana usou sua experiência pessoal para moldar os programas de apoio. A fundação foi batizada de Projeto Reconstruir. O lançamento oficial aconteceu em um evento emocionante em Recife. Mariana estava nervosa para fazer o discurso de abertura, mas Carolina segurou sua mão e lhe deu força. Quando subiu ao palco, com Miguel nos braços e Carolina ao lado, sentiu toda a jornada pesando sobre seus ombros. Começou contando sua história. Não omitiu nada. Falou sobre como foi manipulada, isolada, controlada, sobre os meses de confinamento, o plano de Rafael, o desespero que sentiu. Mas também falou sobre resistência, sobre ter encontrado forças onde não sabia que existiam, sobre o apoio de Carolina que não desistiu dela. O silêncio na sala era absoluto. Muitas pessoas choravam abertamente. Quando Mariana chegou ao final de seu discurso, suas palavras ecoaram com poder e convicção. O silêncio não é proteção, é apagamento. Quando nos calamos diante do abuso, permitimos que ele continue. Quando fechamos os olhos para os sinais, condenamos outras mulheres ao mesmo destino. Hoje, estou aqui para dizer, não mais. Não vamos mais calar. Não vamos mais ignorar. E, principalmente, não vamos mais deixar que mulheres sofram sozinhas. O projeto Reconstruir existe para devolver voz, dignidade e liberdade a quem teve tudo isso roubado. A plateia se levantou em aplausos. Mulheres se aproximaram de Mariana após o evento, compartilhando suas próprias histórias, pedindo ajuda, oferecendo apoio. Foi avassalador, mas também libertador. Mariana percebeu que sua dor não havia sido em vão. Poderia ser a ponte para salvar outras vidas. O projeto Reconstruir cresceu rapidamente. Em poucos meses, já havia ajudado mais de 50 mulheres. Ofereciam linha telefônica de apoio funcionando 24 horas, assistência jurídica gratuita, acompanhamento psicológico e até mesmo abrigo temporário em parceria com instituições locais.
Carolina gerenciava a parte administrativa e financeira, enquanto Mariana cuidava do atendimento direto e dos programas educacionais. Mariana começou a dar palestras em escolas, universidades e empresas. Falava sobre como reconhecer sinais de relacionamentos abusivos, sobre a importância de manter vínculos com família e amigos, sobre não normalizar comportamentos controladores. Cada palestra era uma oportunidade de plantar sementes de conscientização que poderiam prevenir futuros casos. Uma das histórias mais marcantes foi a de Juliana, uma jovem de 23 anos que procurou a fundação. Ela estava começando a notar comportamentos estranhos no namorado. Isolamento de amigos, controle sobre roupas e saídas, ciúme excessivo. Reconheceu os padrões depois de assistir a uma palestra de Mariana. Com o apoio da fundação, conseguiu terminar o relacionamento antes que a situação piorasse. Juliana agradeceu pessoalmente a Mariana, dizendo que provavelmente havia salvado sua vida. Mariana abraçou-a com lágrimas nos olhos. Era isso. Era por isso que tudo aquilo valia a pena. Cada mulher que conseguiam ajudar era uma vitória contra o silêncio e a violência. Miguel completou 1 ano. A festa foi pequena, apenas família próxima e amigos do trabalho de Mariana. Mas foi cheia de amor e alegria. O menino dava seus primeiros passos, balbuciava palavras soltas, sorria para tudo e todos. Era uma criança, feliz, cercada de afeto. Mariana olhava para ele e sentia gratidão por ter sobrevivido, por poder estar ali, criando-o em um ambiente saudável. Carolina conheceu alguém, um advogado chamado Túlio, que trabalhava voluntariamente no projeto Reconstruir. Era gentil, respeitoso e admirava profundamente o trabalho das irmãs. Mariana viu a irmã se apaixonando e ficou feliz. Carolina merecia ser feliz, merecia alguém que a valorizasse. Quanto a Mariana, ela não estava pronta para novos relacionamentos. Talvez nunca estivesse, e estava em paz com isso. Seu foco estava em Miguel, na fundação, em sua própria cura. Aprendeu que estar sozinha não significava estar solitária. Tinha Carolina, tinha Miguel, tinha um propósito. Era mais do que suficiente. Rafael continuava preso. De vez em quando, Mariana recebia notificações da justiça sobre o caso. Ele havia tentado alguns recursos, todos negados. Tentou contato através de advogados pedindo para vê-la ou ver Miguel. Mariana negou todos os pedidos. Não havia nada que ele pudesse dizer que ela precisasse ouvir. E Miguel jamais saberia quem era aquele homem. Cresceria conhecendo apenas amor e respeito. 2 anos após a fundação, Mariana foi convidada para dar uma entrevista em um programa nacional de televisão. Era uma oportunidade de alcançar milhões de pessoas com sua mensagem. Aceitou apesar do nervosismo. Carolina foi com ela ao estúdio, assim como Miguel, agora com 2 anos e cheio de energia. Durante a entrevista, Mariana falou com eloquência e emoção sobre sua experiência. Não era mais a mulher frágil e assustada que saiu daquela casa em Recife. Era forte, determinada, cheia de propósito. Quando a entrevistadora perguntou o que diria para mulheres que estavam passando por situações semelhantes, Mariana respondeu com convicção: "Eu diria que você não está sozinha, que o que está acontecendo não é normal, não é amor, não é cuidado, é controle, é abuso. E você merece mais, merece liberdade, merece respeito, merece dignidade. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não acredite quando ele disser que ninguém vai acreditar em você ou que você está exagerando. Confie no seu instinto e saiba que há pessoas esperando para ajudá-la. Projetos como o nosso existem exatamente para isso, para dar a mão quando você está caindo, para lembrar você de que é possível reconstruir. E mais importante, para lembrar que sua vida vale a pena ser vivida em plenitude." As redes sociais explodiram após a entrevista. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias histórias. O site do Projeto Reconstruir recebeu um volume sem precedentes de acessos. Doações chegaram de todo o país. A mensagem estava sendo ouvida. Mariana estava na varanda de seu apartamento em Olinda, observando o pôr do sol sobre o mar.
Miguel brincava no tapete atrás dela, cercado de brinquedos. Carolina estava na cozinha preparando o jantar. Era uma cena doméstica simples, mas para Mariana era tudo. Pensou em tudo o que havia passado, o pesadelo que viveu, as noites de medo, os dias de solidão. Mas também pensou em tudo que conquistou: a liberdade recuperada, o filho saudável, a fundação que ajudava tantas mulheres, o propósito que encontrou na dor. Não trocaria nada disso, porque cada cicatriz a havia tornado quem era hoje. Olhou para Miguel, que lhe deu um sorriso banguela, e sorriu de volta. O futuro era incerto, mas não era mais assustador. Era cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana estava animada para vê-lo chegar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Carolina tenha tocado seus corações. Para continuar acompanhando jornadas emocionantes de superação e reconstrução, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Vocês podem encontrá-la aqui, clicando à esquerda. Se esta narrativa os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana, a força diante da adversidade e o poder da transformação. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que acharam da história de Mariana. Até a próxima.